Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Mônica Lopes e hoje, nós iremos falar sobre o núcleo e a divisão celular. Gente, quando a gente fala no núcleo, na divisão celular, existe um cientista, com o nome de Robert Boyle, em 1873, ele fez essa estrutura de divisão celular presente em todas as células eucarióticas, com núcleo verdadeiro, que contém o DNA, de cada célula aí. Então, delimitado pelo envoltório nuclear, esse conteúdo, no caso do citoplasma, ele vai se comunicar por entre os poros das células. E essas células, gente, elas têm duas funções básicas, que são a parte de regular, das reações químicas e o armazenamento aí das informações genéticas. Então, no período em que a célula não se encontra em divisão, a gente diz que ela passa por uma fase, da não divisão, uma fase que vai interpor aí, que é a intérfase, porque a divisão no ciclo celular, ela apresenta, essa fase da intérfase, que é uma fase que vai anteceder a divisão celular. Então, na intérfase, o núcleo ela vai apresentar uma carioteca, um nucleoplasma, um nucleolo, as cromatinas, e algumas características intensas, que vai ser a atividade e a síntese de proteína. Então, ocorre aí a duplicação, no caso dos cromossomos, antes de iniciar essa fase aí da divisão celular. Gente, a gente vai ter o G1, que é a fase do crescimento, que ocorre o crescimento da célula, depois ela vai se duplicar, no seu DNA, e na fase do G2 já é o que? Já é a fase de crescimento e preparação para a divisão celular, porque quando ela vai para a mitose, ela passa pela prófase, para prometáfase, para metáfase, para anáfase, para telófase, até acontecer o processo de citocinese aí. Tudo bem, gente? Então, ela passa por esse período, todinho aí, do G1 até a divisão S, S2, até todas essas fases de mitose, que a gente falou cada uma delas. Então, o núcleo celular, ele tem no centro dele, os centríolos. Os centríolos, depois, o que vai acontecer? Vai acontecer a fase da divisão, dos cromossomos do DNA, e vai dar o início aos centros celulares, onde eles irão altamente se duplicar, formando o fuso, acromático, onde as células elas vão se condensarem. Então, acontece aí a prófase, que é a ligação, dos cromossomos, a metáfase, a anáfase e a telófase, até acontecer, o que a gente falou, que é a fase de os cromossomos não irão se condensar mais. Então, a fase da divisão celular da intérfase procede a duplicação do DNA, é o G1. A divisão S ocorre a duplicação do DNA. E a G2 vai suceder o processo de duplicação do DNA. Então, no ciclo celular, o G1 é uma constante, acontece uma duplicação e depois no G2 vai iniciar a mitose, que é uma quantidade, no caso aí de DNA, ela vai se retornar à quantidade inicial aí, tá bom? Então, nessa fase aqui, o que vai acontecer? A intérfase, gente, é uma fase que sempre vai ser mais demorada do que a mitose. Por exemplo, de 90% a 95% total do tempo do ciclo todinho vai acontecer na fase da intérfase, na G1, na divisão S e a G2, para depois acontecer a fase que a gente chama de mitose. Então,
A variação, né, no caso aí da quantidade de DNA, que acontece do DNA, que a gente chama de DNA Q, né, durante a mitose. Então, por exemplo, da fase, né, do G1S a G2, né, acontece uma duplicação devido a DNA da fase S. Já depois, o que vai acontecer? Depois dessa fase aí, né, quando chega na mitose, acontece a redução devido às cromátides, elas irão se separarem na fase da anáfase, né? Então, na fase, acontece todas essas fases que a gente viu, né? Por meio da divisão celular, tá bom, gente? Então, por exemplo, na mitose, ela vai originar novas células com o mesmo número dos cromossomos da célula inicial. O crescimento, no caso aí dos processos de regeneração do corpo, né, acontece nessa fase aí, tá bom? Então, depois, né, na prófase, vem o ciclo celular, que é a fase mais longa, né, da mitose. Ocorre o aumento no volume do núcleo, os filamentos de cromatina começam a se condensarem, os núcleos vão se desaparecer, e cada par de centríolozinho que vai ter nela, ele vai se dirigir para outros polos, né, da célula, né? Então, vai formar fibras, que a gente fala que é fuso cromático, porque tem cromatina, e a carioteca, né, vai se fragmentar, porque os cromossomos eles vão se prenderem, no caso aí, a outros fusos. Então, gente, acontece essa fase aí de mitose, né, na prófase, a formação de núcleos, que a gente chama de fibras do núcleo aí, né? Já na metáfase, né, os cromossomos eles vão se encontrar de forma mais alinhada, em um mesmo plano, do que como se fosse uma linha do Equador nessa fase. Então, vai ter uma delimitação ali, né, que vai denominado, que a gente chama isso de fase placa metafísica ou equatorial. Nessa fase aí, as cromátides irmãs, elas ainda estão super unidas por centômero. Então, o citoplasma, né, ele vai intensificar a movimentação das organelas de polos opostos aí, tá bom? E depois vai vir a fase de divisão celular na anáfase. Nessa fase, o centômetro, ele vai, de cada cromossomo, ele vai se duplicar aí. Então, vai ser dividido, né, longitudinalmente, né? Longitudinalmente, desculpa, gente, separando as cromátides filhas. E aí elas vão se separar e vão ser puxados para os polos opostos das células que vão ser originados, né, e orientados para a fibra do fuso. Então, nessa fase aí, quando os cromossomos filhos eles vão atingir os polos da célula, vai terminar a anáfase. Nessa parte aí, o que vai acontecer? Vai receber um material de cromossomo, porque cada cromossomo filho vai possuir uma parte de informação, né, genética. E na telófase, que é a última fase, que é a fase final, os cromossomos atingem os polos, acontece o desaparecimento do fuso micótico, né? Acontece a reorganização da membrana nuclear, não vai ter mais a condensação de cromossomos, vai reaparecer os nucleolos, as células filhas elas irão se separarem, né? E duas células vão ser formadas por o mesmo número, né, de cromossomos que a célula inicial ela iniciou aí. Então, gente, a mitose é uma divisão celular, né, qualquer haploídea que vai acontecer, né, durante a fase da vida, que vai produzir duas células filhas, né, que vai gerar células somáticas iguais da mãe. Na meiose vai acontecer duas divisões celular, que são organismos diploides, né, ou diploides,
Não acontece em todas as fases da vida. Vai produzir quatro células. Vai produzir células sexuais, vai produzir meia, né, do DNA, a célula mãe e acontece aí o que a gente chama de variabilidade genética. Então acontece aí, ó, a mitose, né, acontece a prófase, né, dois cromátides irmãos, os cromossomos vão ser replicados, acontecendo é, a replicação vai retirar, né? Vai ser retirada daquela fase da prófase. E aí, né, depois vem para a metáfase. Os cromossomos eles vão se alinhar, como a gente falou, no mesmo plano equatorial. E aí vai ser alinhada, né, nessa fase que a gente chama de metáfase 1. Na anáfase ou teláfase, né, vai acontecer da formação, né, eles vão se separar, as células filhas, e depois dessa separação da anáfase 1, os cromatídeos, o que eles vão acontecer? Eles vão continuar unidos, né? Acontece aí das células filhas, né, no processo de divisão celular, na fase 1, ou telófase 1, né, pelo haploide, né, apenas por um N, né? E aí, nas cromátides aí, irmãos, elas irão sofrer o processo de divisão, né, celular. Então, na meiose, gente, ocorre apenas uma linhagem germinativa, né, entre a célula masculina e feminina. Por quê? Porque nessa fase, uma célula vai dar origem a quatro novas células com metade do número de cromossomos, né, na célula inicial, que a gente chama de variabilidade genética aí. Então, acontece a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Certo, gente? Então, nessa divisão aí, nessa divisão celular, acontece os estágios, né, que a gente chama leptoteno, ligoteno, pacteno, diploteno e diacinese. Né? Por exemplo, na leptoteno, o que vai acontecer? Os cromossomos eles irão se condensar e a gente consegue ver isso visivelmente, né? De forma visível. Na fase do zigoteno, ela vai acontecer um pareamento, né, dos cromossomos homólogos, cromossomos iguais. Já no paquitino, né, paquíteno, né, vai o que a gente chama de crossing over. O que é isso? Vão ser as trocas desses cromossomos homólogos, né, de um par de cromossomos iguais aí, tá bom, gente? Então, basicamente, né, na metáfase 1, os cromossomos eles irão se posicionar numa forma central, como se fosse a linha do Equador, né, mesmo. Né? E depois vem a anáfase 1, a migração dos cromossomos, não ocorre a divisão de centrômetro. Né? E a telófase acontece o reaparecimento da carioteca. Né? Acontece o que a gente chama de a citocinese da célula aí. Na prófase acontece a carioteca ela vai se desaparecer, vai acontecer aí uma duplicação dos centríolos. Na metáfase, os cromossomos vão se posicionar na linha central da célula. E na anáfase ocorre a divisão dos centrômetros, na migração de cromátides. E na telófase, né, vai acontecer, a carioteca vai reaparecer, não vai acontecer a condensação de cromossomo, ocorre a partição, né, da célula, elas irão se partir, os anéis dela, formando quatro células haploide, o elemento 1N, e geneticamente são iguais, né? Na célula diploide, o que vai acontecer? Né? Ela vai se replicar aí, né? Vai acontecer o engajamento dela, né? E ela vai se separar em duas células haploide, né? E acontece ali a replicação, tá bom? Agora, na outra célula, as duas células haploides, o que vai acontecer? Os pares de cromossomos vão dar origem, né, a quatro células, tá bom, gente? Então, acontece isso na divisão por exemplo,
célula vegetal e na célula animal. Na célula animal, o centríolo é no meio, a gente fala de forma cêntrica. Já na vegetal, não é no meio, é acêntrica. O áster dela vai ser astral, o na célula vegetal vai ser anastral. E a citocinese vai ser de forma de dentro para fora. E a outra, na vegetal, vai ser de fora para dentro. Tá bom, gente? Então, por hoje, né, nós iremos ficar por aqui, né? Até o nosso próximo encontro.